Determina o conjunto de majorantes e minorantes de A e se existirem o seu ínfimo, supremo, máximo e mínimo. Temos então aqui o conjunto A, vamos ver os majorantes, o conjunto dos majorantes de A e o conjunto dos minorantes em primeiro lugar. Então, o que é que são os majorantes e, respectivamente, os minorantes, não é? Portanto, a definição é idêntica para os dois. É claro que um quererá dizer uma coisa e o outro quererá dizer outra, mas, portanto, percebendo um, também percebemos o outro, não é? Portanto, minorantes. Podemos começar ali pelos majorantes. Então, qual é o conjunto? Como é que nós vemos o conjunto dos majorantes de um determinado conjunto? Portanto, um número é majorante de um conjunto se acima desse número não existe nenhum elemento de A. Portanto, ou seja, qualquer número é majorante de A se eu olhar para os números maiores do que esse e não encontrar nenhum que pertença ao A. Por exemplo, o número 4 é majorante do conjunto A, porque acima do 4, maiores de 4, não existe nenhum elemento de A. O 5 é majorante, também não existe nenhum elemento de A superior ao 5. O 1 já não é majorante, porque maiores do que 1 existem elementos de A. Por exemplo, o 2 e os números que estão aqui neste intervalo são maiores que 1 e pertencem a A. Então o 1 não é majorante. Reparem na palavra majorante, majora, não é? São os que estão acima de. E, portanto, neste exercício, o conjunto dos majorantes serão os números que vão de 3, do número 3, a mais infinito. Até mais infinito, ok? E agora, pergunta, nos infinitos é sempre aberto, não é? O infinito não é um número. O número 3 é majorante ou não? Eu pergunto assim, encontra algum número superior a 3 que pertença a A? Não. Então, é majorante. Fechado, ok? O conjunto dos minorantes é o mesmo raciocínio, mas ao contrário. Ou seja, são todos os números que não exista nenhum elemento de A menor do que esse. Por exemplo, o menos 2 é minorante. Minora. É minorante porquê? Porque menor do que menos 2, atrás do menos 2, não existe nenhum elemento de A. Ok? Portanto, o menos 1 não é minorante. Porque menor que... Desculpem, o 1... O 1 não é minorante. Porque menor do que 1 existem aqui elementos que pertencem a A. O menos 1 já é, não é? Portanto, o conjunto dos minorantes vai de menos infinito até menos 1. E o menos 1 é minorante também. Porquê? Eu vou fazer a pergunta ao menos 1. Existe algum número que pertença a A que seja menor que menos 1? Não. Então, o menos 1 é minorante. Ok? Bom, vamos ver agora o conjunto minorantes, o ínfimo. Ínfimo. E o ínfimo, portanto, para quem sabe o que são, peço desculpa que agora troquei aqui os valores, portanto aqui vou colocar supremo, pela simples razão que o supremo tem a ver com os majorantes, não é? E o ínfimo tem a ver com os minorantes. Então vamos ver aqui o supremo e vamos ver aqui o ínfimo deste lado. Ínfimo. Então, o supremo, reparem na palavra supremo, é aquele número que é o menor dos majorantes. Portanto, por definição mesmo, o supremo é o menor dos majorantes. É aquele número que nós também temos que dizer assim, acima dele não existe nenhum elemento de A, por isso ele é supremo, e é o mais pequeno desses todos. Ou seja, neste caso é o 3. Portanto, nós olhamos ali para o conjunto dos majorantes e vemos o menor deles. E o menor deles é o 3. Ok? Qual é que é o conjunto, o ínfimo? O ínfimo é o maior dos minorantes. Ou seja, olhamos para o conjunto dos minorantes e vemos qual é que é o maior deles todos. O maior destes todos é o ínfimo, é o menos 1. Ok? Neste caso. E pronto, o supremo e o ínfimo é isso. É olhar para o conjunto dos majorantes e ver deste conjunto dos majorantes qual é o mais pequeno de todos. Se ele existir, ok? E do ínfimo é olhar para o conjunto dos minorantes e ver qual é o maior deles. Máximo e mínimo. Vamos ver aqui o máximo. Máximo.
e o mínimo deste lado. Mínimo. Bom, para vermos o máximo, nós olhamos para o intervalo e vemos qual o valor, se conseguimos dizer que há algum valor que seja o maior de todos do intervalo A. Agora tem que pertencer a A. Tem que pertencer a A e tem que ser maior de todos. Mas o que é que acontece aqui? Reparem que no 3 está aberto, não é? Eu não posso dizer então que o 3 é máximo porque o 3 não pertence ao conjunto A. Portanto, o máximo e o mínimo também têm que pertencer ao conjunto. E neste caso, então, o 3 não pode ser máximo, porque não pertence ao conjunto. Então eu não consigo dizer aqui, não consigo encontrar nenhum máximo. Por mais que eu arranjasse um número aqui perto do 3, eu posso dizer o 2,9. Mas se eu disser o 2,9, consigo arranjar um maior do que ele. Digo 2,999. E se disser o 2,999, consigo arranjar ainda um superior. 2,99999. Ok? Portanto, aqui não é possível, pelo facto de estar aberto, não é possível nós dizermos do máximo. Se aqui tivesse fechado, era o 3. Não está fechado, está aberto. Não tem máximo, ok? Não tem. Não tem porque nós não conseguimos arranjar um número que pertença a A que consigamos dizer assim, este é o maior de todos. Mínimo também não tem pela mesma razão, porque eu agora tinha que arranjar um elemento que pertencesse a A e que fosse o mais pequeno de todos. E olhar para aqui, seria o menos 1, mas no menos 1 está aberto. Então não consigo arranjar nenhum, porque há sempre um mais pequeno, perto do menos 1, ok? Portanto, majorantes, minorantes, supremo, ínfimo, máximo, mínimo. Ok? Então até uma próxima.